Neste vídeo, nós vamos nos aprofundar no papel da testosterona no comportamento humano e animal. Nós iremos explorar como a testosterona afeta a busca dos machos por status social e também por disputa territorial. E por fim, nós iremos explorar como o tamanho de um gene pode afetar não só a expressão da testosterona, como também o comportamento dos machos, afetando até mesmo a expressão e a gravidade da depressão em nós, seres humanos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. A testosterona ela é um hormônio do tipo esteroide que é bem conhecido pela sua influência tanto no comportamento social e também na sua sensibilidade às mudanças ao ambiente social. A testosterona ela promove frequentemente a agressão física e outros comportamentos associados com a dominância social. Vale reforçar que nós já temos um vídeo anterior aqui no canal falando sobre a testosterona, como ela é produzida, quais as principais funções do corpo, as diferenças no corpo feminino e masculino na sua produção. Depois confere lá esse vídeo que ele é bem interessante, bem legal para vocês poderem acompanhar aqui depois, caso você não tenha visto ainda esse vídeo anterior. A testosterona também pode promover comportamentos de busca por status em um contexto que não seja agressivo, incluindo o comportamento que seja cooperativo e até mesmo gregário, que é aquele comportamento de estar junto, de ficar junto. A testosterona é um provável mediador de uma série de compensações que são associadas à reprodução, porque ela influencia a expressão de características sexuais secundárias masculinas e promove a expressão de vários comportamentos relacionados à reprodução, tanto namoro, agressividade, comportamentos de busca de status. Em geral, machos reprodutores com alta testosterona têm uma vantagem competitiva sobre aqueles com uma menor quantidade de testosterona. No entanto, embora existam vantagens em ter alta quantidade de testosterona, por exemplo, maior expressão de sinais secundários sexuais, taxas aumentadas de jovens extra-par, que é de relacionamentos fora do seu par principal, o fato de que nem todos os indivíduos mantêm altos níveis de testosterona circulante sugere que também deve haver alguns benefícios de não ter essa alta testosterona circulante, porque deve existir algum custo para tentar equilibrar essa relação. Na verdade, estudos propuseram e documentaram uma série de custos que são associados à aptidão dos indivíduos em relação a altos níveis de testosterona, incluindo a redução da sua função imunológica, supressão do cuidado parental, diminuição dos comportamentos de automanutenção e de autocuidado, bem como aumento das taxas de mortalidade. Sobre esse papel da testosterona na regulação do cuidado parental, nós temos um vídeo bem legal aqui, no qual nós falamos, no caso das aves, como e por que as aves são um dos únicos grupos, comparado com os mamíferos, que é mais comum que os machos cuidem dos filhotes do que as fêmeas, e tem relação com essa questão da testosterona. Depois confere esse vídeo lá que ele é bem interessante. E aí vamos entender aqui alguns exemplos. E vamos começar pelo caso da testosterona nas aves manequins. Vários estudos sobre os manequins descreveram o papel da testosterona na ativação e também na coordenação da expressão de alguns comportamentos de cortejo, principalmente aquele comportamento muito característico dessa espécie, na qual tem aqueles sinais de comportamento que a gente fala que é de leque, como aparece nesse vídeo, em que eles ficam dançando e que eles ficam voltando no primeiro para tentar atrair uma outra fêmea, e que ela fica vendo todos eles dançarem. Em alguns desses casos, os estudos sobre essas espécies que exibem esse namoro cooperativo, porque são vários machos exibindo essa dança, mas somente um deles é quem realmente reproduz, os outros são somente os machos auxiliares. E eles compararam nesses estudos os níveis circulantes de testosterona entre os machos que são do tipo flutuantes, que são aqueles que não vão ter chances de acasalar tão grandes assim, com aqueles machos que detêm um território e que eles
eles sim vão conseguir se acasalar. Os níveis de testosterona de manequins machos de colarinho dourado, o Manacus vitellinus, por exemplo, eles são elevados durante a estação de reprodução. Ou seja, quando o comportamento de cortejo eles são predominantemente expressos. E esses níveis de testosterona eles são basais durante as épocas do ano, né? Ou seja, são muito baixos, na qual os machos não realizam essas exibições de namoro, de cortejo. Os manequins de colarinho dourado machos também exibem altas densidades de receptores de andrógenos em tecidos neurais e do músculo esquelético. E acredita-se que os receptores de andrógeno sejam essenciais para coordenar a expressão daquelas complexas exibições acrobáticas que esses animais fazem para poder conquistar uma fêmea. E que precisa do apoio de vários machos para conseguir fazer. Um macho sozinho, se ele for dançar para a fêmea, ela não vai estar bem aí para ele. Entre as espécies que exibem comportamentos cooperativos, né, para poder exibir esse namoro, o status social também foi relacionado aos níveis de testosterona. Especificamente, tanto nos manequins de cauda lanceolata, que é o Chiroschiphia lanceolata, quanto nos manequins de cauda de arame, o Pipra filicauda, os machos que possuem um território, eles exibem significativamente níveis mais altos de testosterona do que aqueles machos que não possuem, que são flutuantes, que estão ali só passando e auxiliando os machos que são donos de um território. Essas diferenças específicas de status na testosterona circulante sugerem que a testosterona elevada está associada à obtenção de um certo status social daquele indivíduo. Ryder e colaboradores, em 2019, encontraram relações contrastantes entre comportamentos sociais e os níveis de circulação da testosterona nas duas classes de macho, os que têm um território e os que são os flutuantes. Em machos do tipo flutuante, os níveis de testosterona eles foram positivamente correlacionados com quanto tempo um macho passou dentro do território de outro macho e com que frequência o macho interagiu com outros machos. Em outras palavras, a testosterona ela parece promover os comportamentos que são importantes para poder obter um território, ou seja, comportamentos de busca por um status, nos machos que são flutuantes. Porém, nos machos que têm um território, eles têm níveis de testosteronas mais altos, bem como aqueles com níveis de testosterona experimentalmente aumentados, eles interagiam com outros machos com menor frequência. E eles também tendiam a ter menos parceiros de outros machos para poder exibir o comportamento de cortejo para as fêmeas. Então, quando o macho já tinha um território, ele não precisava tanto assim de apoio de outros machos para conseguir conquistar uma fêmea. Trabalhos adicionais mostraram que machos que eram detentores de território, que tinham altos níveis de testosterona circulante, bem como aqueles com níveis de testosterona que foram experimentalmente aumentados, né, deram uma dose maior de testosterona para eles, também realizavam menos exibições de cortejo, como a gente falou, né? No geral, os estudos sobre os manequins de cauda de arame demonstraram que a testosterona alta está positivamente associada a comportamentos de busca por status nos machos flutuantes. E, no caso dos machos que já têm um território, esses machos eles exibem, em média, níveis endógenos, né, níveis circulantes de testosteronas mais altos. A testosterona alta, ela tem, então, efeitos meio antagônicos nos comportamentos desses machos. As evidências descritas anteriormente sugerem que a testosterona ela promove comportamentos que sejam competitivos ao custo dos comportamentos cooperativos nos machos que são detentores de um território, porque eles não cooperam mais tanto assim. Porque aqueles que exibem altos níveis de testosteronas e os machos que exibem níveis de testosteronas mais aumentados experimentalmente, laboratorialmente, eles interagem com menos frequência com outros machos e realizam menos exibições de cortejo.
Em machos flutuantes, no entanto, a testosterona parece promover a expressão de comportamentos importantes para aquele macho ascender socialmente. Nesses casos dos machos flutuantes, níveis mais altos, os machos com mais testosterona, eles vão interagir mais com outros machos e, com isso, eles vão ascender socialmente e aí eles vão exibir níveis cada vez mais altos de testosterona do que aqueles machos que não ascenderam socialmente. E nós vamos entrar agora no papel da testosterona no comportamento. A testosterona ela é frequentemente descrita como um moderador fundamental da agressão. Há evidências por castração e também experimentos de substituição em animais que a testosterona ela pode conduzir à agressão. Em relação aos seres humanos, o complexo da testosterona/agressão ele não é estático, muito provavelmente, mas ele flutua em resposta a sinais de desafio provenientes do meio ambiente na qual eles estão. Essas flutuações induzidas por desafios na qual aquele indivíduo está presente podem regular fortemente o comportamento agressivo específico para cada situação. Em diversas meta-análises, os níveis basais de testosterona eles estão fracamente associados à agressão, mas um aumento nas concentrações de testosterona está positivamente associado com a agressão. Intimamente relacionado com a descoberta do comportamento agressivo, parece que a testosterona ela promove essa busca por status, como a gente veio falando até agora, e também motivos de dominância social. E, portanto, ela desempenha um papel importante nas hierarquias de status social. Parece existir uma causalidade entre o comportamento social e emocional induzido pela testosterona. E vale ressaltar que aqui no canal nós temos um vídeo bem legal falando sobre o tema das hierarquias no reino animal. Depois confere esse vídeo que ele é bem interessante. E vale ressaltar que o tema da hierarquia, das sociedades hierárquicas, no caso dos animais, é o tema do meu mestrado. Depois confere esse vídeo que é bem interessante. A testosterona ela parece ter um papel complexo na condução de comportamentos que tendem a aumentar a motivação e também a capacidade de um indivíduo para adquirir, bem como para ele poder defender o seu status social. Foram relatados traços de personalidade psicopática e dinâmica da testosterona, tais como dominância destemida e impulsividade egocêntrica, prevendo independentemente comportamentos antagônicos em relação às pessoas que são percebidas pelo indivíduo como sendo inferiores a eles. Tais descobertas parecem ser mediadas por traços de autoconstrução. A autoconstrução ela se refere à visão que o indivíduo tem de si mesmo e à estrutura de um autoesquema que a pessoa desenvolve sobre si e sobre as suas relações com as pessoas. Pessoas com uma autoconstrução que ela é do tipo independente, ela tem uma visão de si mesmo que enfatiza a separação dela enquanto indivíduo, enquanto que uma autoconstrução que é do tipo interdependente, ela é associada a uma autovisão de si impulsionada pelo relacionamento com os outros. Supõe-se que uma reatividade dinâmica do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, a situação de competição, possa promover a agressividade para que ela possa assumir riscos de ter maiores chances de ter ganho pessoal, quando a pessoa tem um eu mais independente. Enquanto que níveis estáveis e de repouso de testosterona podem atenuar a agressão, a sensação de agressão no eu interdependente. Supõe-se que essas modulações de concentrações de testosteronas em pessoas do tipo interdependentes podem afetar comportamentos de busca de status através de meios personalizados, usando a força ou obtendo recursos econômicos. Enquanto mudanças nos níveis de testosteronas em pessoas mais interdependentes já levaria a estratégias de busca de status mais orientadas socialmente, induzindo a comportamentos mais pró-sociais ou até mesmo a generosidade. Níveis que sejam farmacologicamente mais elevados, então, ou seja, foram afetados artificialmente da testosterona,
eles aumentaram nessas pessoas o comportamento de risco em circunstâncias relacionadas ao tempo, e principalmente em características relacionadas à dominância, impulsividade e a uma autoconstrução interdependente. A pressão do tempo, ela reduziu a cooperação nas pessoas que participavam desse tipo de estudo e aumentou a disponibilidade de assumir riscos. Por exemplo, no caso de apostas, né, quando tem uma pressão, uma urgência de que ele tem um tempo para poder fazer aquilo, ele está mais disposto a correr riscos. Enquanto que nos casos das pessoas, né, com pênis, com uma autoconstrução que é mais do tipo interdependente, a testosterona e a pressão do tempo, elas levam a procurar, essas pessoas a procurar obter a ajuda dos outros para poder enfrentar aquela situação. O status social ele também pode ser obtido por atos do chamado altruísmo heróico. Ser generoso para obter uma vantagem, especialmente no que diz respeito ao status social. Níveis mais altos de testosterona mostraram-se associados ao tratamento preferencial dos membros do grupo, enquanto que a agressão e a discriminação foram direcionados aos membros do grupo externo. Tais características comportamentais parecem ser refletidas por correlatos morfológicos, pois as estruturas neurais na região da ínsula anterior e também a ínsula inferior é essa porção que está aqui em vermelho do cérebro, mais interna, e a região do córtex pré-frontal ventromedial, que vocês estão vendo nessa outra imagem aqui em azul, são as duas regiões ativadas, podem ser visualizadas nas imagens de ressonância magnética durante essas atividades, que é para testar essa questão do efeito da testosterona nas relações. E aí, por fim, vamos entrar num aspecto interessante da genética da testosterona. Os efeitos da testosterona no comportamento do ser humano são modulados pelo chamado polimorfismo da repetição do gene do receptor de andrógeno CAG. Esses chamados polimorfismos de repetição, eles são basicamente sequências curtas de DNA que são repetidas várias vezes. E por que isso se repete? Qual é a função disso? A função disso é que durante a leitura das fitas de DNA, que você sabe, né, que o DNA ele é dividido em duas fitas, quando a polimerase vai passar lá para poder estar lendo as fitas, ele vai começar sempre numa porção específica do DNA, que é o que a gente fala o códon de início do gene, que é na qual, né, as proteínas para a transcrição do DNA vão começar a ler, e nós temos o códon que é chamado de códon de parada, na qual a transcrição do gene vai parar, porque para produzir uma proteína não se lê o gene todo, se lê somente um pedaço. Então nós temos uma porção de gene que fica no final, porque cada vez que vai se fazendo uma cópia do gene, ele vai perdendo um pouquinho. Algumas dessas porções, né, de cópias podem se perdendo. E essas polimerases, que são essas sequências aqui, como por exemplo nós temos aqui, né, esse exemplo do CTG aqui, nós temos as extremidades terminais, elas têm essas cópias para poder garantir que não vai ter erro na repetição e para garantir também que eles já identificaram onde está o códon de parada, que ele não lê mais depois daquelas padrão. O efeito da testosterona na sinalização relacionada ao receptor androgênico ele tem sido mostrado para depender inversamente de uma repetição dessa sequência polimórfica que é o CAG, que ela vai ter um comprimento variável entre cada indivíduo. Ele pode variar no exon 1, de tal forma que menos repetições do CAG estão relacionadas a um efeito mais pronunciado da testosterona na transcrição gênica, tanto em testes in vitro como in vivo. Esses achados também se traduzem em pesquisas clínicas pela observação de que o CAG ele repete a duração do AR, e ele está associado com a doença de Kennedy, que é uma doença neuromuscular hereditária, e ela ocorre se o número de repetições do CAG exceder um certo limiar de provavelmente pelo menos 39 cópias. No entanto,
Também dentro da faixa normal dos números de cópias de CAG, o número absoluto de repetições de CAG tem sido relacionado ao funcionamento cognitivo, confiança e competitividade, bem como distúrbios psiquiátricos, incluindo transtornos de humor. Nessa imagem nós temos alguns exemplos de como essas repetições elas podem variar. Por exemplo, aqui inicialmente do CAG de 12 a 30 em alguns grupos de pessoas, outros de 16 a 30, outros de 18 a 29. Machos que tenham repetições da sequência de CAG mais curtas, então eles experimentam uma maior recompensa de ter um comportamento que seja assertivo, que foi induzido pela testosterona. Isso é corroborado por outro estudo no qual níveis mais altos de testosterona e também repetições de CAG mais curtas estavam relacionados à dominância, bem como à tomada de risco agressivo e não agressivo, enquanto que repetições de CAG mais longas e menor testosterona estavam associadas à depressão e à baixa autoestima. Da mesma forma, as repetições de CAG curtas e níveis mais altos de testosterona foram associadas a medidas de impulsividade em indivíduos homens mais jovens, impulsividade motora, impulsividade cognitiva e impulsividade não planejada. Níveis mais altos de testosterona e repetições mais curtas de CAG do gene receptor para andrógenos também são associados à confiança e à competitividade nos homens. Da mesma forma, em um estudo avaliando 373 homens, no qual foi avaliado o efeito da testosterona exógena, administrada artificialmente, versus o placebo, a testosterona aumentou a motivação para competir por status, mas apenas em indivíduos que têm uma percepção de si de baixo autoestima, ou uma estima estável, ou um alto status estável e repetições curtas de CAG. Homens com status social baixo e estável se abstiveram de competir, independentemente da testosterona e do fundo genético. O CAG-RL demonstrou afetar a relação entre a testosterona e a gravidade da depressão em adultos humanos e adolescentes. Em uma amostra comunitária de 301 adolescentes, Vermesch e colaboradores verificaram que pelo menos repetições de CAG e níveis que têm menos repetições de CAG e níveis mais elevados de testosterona circulante poderiam estar relacionados com a depressão mais grave, mas principalmente naquelas condições subclínicas, quando comparadas com repetições de CAG mais longas. Em contraste, dois estudos observacionais de 110 indivíduos, na qual adultos com sintomas depressivos clinicamente significativos encontraram um efeito oposto dos autores, que nós citamos anteriormente. Menor repetição de CAG e níveis mais altos de testosterona foram associados a menos depressão do que repetições de CAG mais longas. Considerando esses achados inconsistentes, a força, mas também a direção da relação entre testosterona e CAG e a depressão podem depender não apenas da gravidade da depressão, como mencionado anteriormente, mas também sobre os aspectos do desenvolvimento do funcionamento endócrino e mental. E se você quiser saber mais sobre esses tópicos, sobre como a testosterona afeta a expressão dos comportamentos, principalmente a agressividade, e até mesmo como ela afeta a questão da depressão e como ela poderia ser usada como um medicamento possível para tratamentos terapêuticos no futuro, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque em breve vai sair esse vídeo. E eu vou deixar indicado para vocês o vídeo anterior dessa série, na qual nós falamos um pouco mais sobre os efeitos, como a testosterona funciona e como ela é produzida. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!